Teleaula Natal. Bom dia, meu nome é Rodrigo Bertrand, dando continuidade às aulas de Educação Física da semana 1. Vamos para a aula 3, com o tema Exercício Físico e Atividade Física. Essa aula vai ter 10 slides, todos os slides têm fundo branco. Esse primeiro slide tem a logomarca da Prefeitura na parte superior e na parte centralizada a logomarca da Formação de Educação Física. E nas próximas vai aparecer as logomarcas dos cantos superiores. Aqui nós temos o roteiro da aula, que nós vamos trabalhar a atividade física, o que é atividade física, o que é exercício físico. Nós vamos trabalhar a pirâmide de atividade física, tá? Os níveis desejados de atividade física, quais os exercícios podem ser feitos em casa e nós vamos sugerir uma prática do dia. O primeiro ponto que a gente vai tratar é em relação ao que é atividade física. A atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Em outras palavras, é tudo aquilo que se faz no dia a dia. Exemplos: passear com o cachorro, dançar, entre outros. Tá? Então aqui no slide a gente vai ter duas imagens na parte inferior. No lado esquerdo, a primeira imagem, temos uma pessoa varrendo uma casa, fazendo uma atividade do dia a dia. Na imagem do lado direito, nós temos a descrição de uma pessoa passeando com um cachorro, tá, na beira de um lago. Para que vocês entendam em relação a essa parte desse conceito de atividade física, então a atividade física é todo movimento, tá, todo movimento que você há gasto de energia. Ele não precisa ser um movimento previamente escolhido, nem ritmizado, nem programado. Então qualquer atividade do seu dia a dia que você gasta energia, que você tem o gasto de energia, a gente vai considerar como uma atividade física. Tá? A gente vai tratar agora em relação ao que é exercício físico. É uma atividade programada, tá? São programados, são movimentos executados de maneira planejada e possuem um objetivo específico. Então isso já diferencia muito do que é atividade física, do conceito de atividade física. Tá certo? Precisa de constância e deve ser feita sempre acompanhada com um profissional especializado. Então é sempre que você vai fazer, você tem que ter o acompanhamento de um profissional capacitado. Tá? Na parte inferior nós temos uma imagem, uma gravura, onde demonstra a pessoa fazendo, nas imagens, fazendo atividades tanto de academia, com pesos, com aparelhos, com equipamentos, tá certo? E a gente entenda, a principal diferenciação, a gente vai tratar um pouquinho mais aprofundado, que o exercício físico é uma atividade programada, diferente da atividade física. A atividade física é qualquer movimento, tá? Que tenha gasto de energia, que tenha uma resposta fisiológica. O exercício físico, ele é programado, ele é intencional. Você faz uma atividade com uma intenção. Então você vai fazer uma corrida, você vai fazer um movimento específico de uma academia, você vai fazer um gesto específico numa luta. Então esses são os exercícios físicos. E ele tem um objetivo para atingir. Aqui a gente vai ter trabalhando uma diferenciação atividade física e exercício físico. Nós temos uma imagem, tá certo, que aparece na tela. Aparecem 3 indivíduos. Primeiro, um indivíduo de terno fazendo uma caminhada, que ele vai demonstrar em relação à atividade física moderna. Tá? Essa atividade física do dia a dia, sem um objetivo específico, sem uma padronização. A gente vai ter depois, na parte central, uma mulher realizando um pequeno salto, que é um exercício de academia. Então esse exercício ele é intencional, tá? Ele tem essa diferenciação, ele tem uma intenção, por que está acontecendo esse exercício. E na terceira imagem aparece um atleta fazendo uma corrida, e a gente vai chamar de atleta recreacional. Então assim, ele tem uma intenção. Então a gente vai ter a atividade física moderna, que é a parte que vai aparecer, que são atividades que você tem um gasto de energia, mas não tem um objetivo específico. Você pode só fazer uma caminhada, claro que você quer chegar em algum lugar, mas o objetivo não é a caminhada. Então se você estiver caminhando para ir para algum lugar, ou estiver caminhando no shopping ou no supermercado, então ele é uma atividade física, porque a caminhada não é o objetivo. Agora se você for num parque com a intenção de fazer a caminhada, com a intenção, o foco principal é essa orientação do ritmo da caminhada, do exercício, aí sim a gente vai chamar de exercício físico. Então tem que ter essa diferenciação. Tá? Aqui a gente vai mostrar para vocês
em relação à pirâmide de exercício, tá certo? Ela é dividida em 4 partes. Essa pirâmide tem uma base mais larga, que ela é da cor verde, uma parte superior um pouquinho mais estreita da cor amarela, uma outra da cor laranja e a superior de cor vermelha reduzida. A parte inferior, essa pirâmide, ela é sobre atividades do dia a dia. Então nós temos nosso dia a dia, ela tem que ser uma atividade, nós temos que ter um dia a dia ativo. Então atividades domésticas, quando você vai no supermercado, se você puder ir, você vá a pé, não ande de carro, tá? Então tem esses cuidados. A gente vai ter na parte superior, na segunda camada, em relação aos exercícios aeróbicos. Então uma corrida, praticar algum esporte, tá certo? Fazer uma caminhada, então tem essas atividades. A gente vai ter uma outra, na parte superior da pirâmide, a gente vai ter em relação a exercício de flexibilidade e força. Então são exercícios que você vai trabalhar tanto a flexibilidade articular, como trabalhar em relação à parte de força, de fortalecer sua musculatura. E a última parte, que é o que a gente deve evitar, que deve ser o menos sedentário possível, que é a parte da inatividade. Então assim, que o nosso dia a dia seja ativo e que a inatividade, se ela se restringe aos momentos de descanso, ao período de descanso. Lembrar que o nosso dia a dia hoje, o sedentarismo está muito presente, você não está fazendo nenhuma atividade, está muito presente. Tá? Então a gente tem sempre um controle remoto, você tem sempre alguma coisa que faz essa atividade para você. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis desejados de atividade física. Então esses níveis, a gente tem os níveis mínimos que são colocados pela OMS. Então a Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada, cerca de 20 minutos por dia, ou pelo menos 75 minutos de atividade física de maior intensidade por semana, cerca de 10 minutos por dia. Então isso aqui é o tempo, é o mínimo. Então, atividade leve ou moderada, a gente vai ver uma tabelinha mais na frente, como é que a gente pode considerar essa atividade leve ou moderada, e em relação à atividade intensa. Então, o mínimo que você deve fazer é essa atividade, ser 150 minutos, se for leve ou moderada. E se for mais intenso, 75 minutos. Além disso, as pessoas sedentárias têm 20 a 30% mais riscos de morte que por doenças crônicas, como a gente vai doenças do coração, diabetes, que as pessoas que realizam ao menos 30 minutos de atividade física moderada 5 vezes por semana. Então essa recomendação da OMS ela é baseada em estudos. Percebeu-se que pessoas que têm no mínimo essa quantidade de atividade nessa intensidade, tanto a quantidade quanto a intensidade, ela vai ter um risco menor, vai ter um risco diminuído em relação à morte por doenças crônicas. Lembrar que doenças crônicas são uma das maiores causas mortes no mundo atualmente. Tá? A gente vai ver mais na frente. Passou aí. Então aqui no nosso próximo slide, aqui a gente vai chamar uma tabelinha que a gente chama escala de Borg. Essa aí foi adaptada, tá? Para falar sobre a percepção do esforço. Então aqui, utilizando essa tabela, que ela é bem simples até de entendimento, ela é adaptada, ela foi refeita, não pegou a original, organizou-se essa tabela original para que você tenha uma compreensão melhor para a sua percepção. O indivíduo, ele vai na percepção dele em relação àquela atividade. Então essa tabela, ela vai de 0 a 10, certo? Ela vai de 0, que é em repouso, como se você estivesse sentado ou deitado, tá? Que se eu perguntar como é que está essa intensidade para você, para mim é 0, então você está sentado. E ela vai até 10, que seria o exaustivo. Você está fazendo uma atividade que você está muito cansado. Tá? Então ela vai graduando. Então é interessante que vocês podem utilizar essa graduação de intensidade até para vocês trabalharem aquela quantidade de exercício. Então se vocês forem ver aqui, se a gente for trabalhar com os níveis de entre 4 e 7, a gente está na parte de leve a moderado. Então se vocês fizerem uma atividade que vocês se sentem um pouco cansado, que vocês acham que conseguem fazer com pouca dificuldade, a gente vai trabalhar como leve, tá? E for aumentando um pouquinho a intensidade. Então, se vocês fizerem uma atividade de 150 minutos dessa atividade por semana, você já tem o benefício. E em relação à intensidade, se é aquela mais intensa, tem que subir aí em relação de 7 até o 10. Tá? O 10 ele é muito complicado, o ideal é que seja uma pessoa, um atleta que já tem nem um atleta, mas que ele já tem uma certa condição física para poder atingir essa intensidade de exercício.
passando aqui o próximo slide. A gente vai ter agora aqui nesse slide, são exemplos de exercícios que vocês podem fazer em casa. Então nesse slide nós temos várias imagens, tá certo? Tem várias imagens aqui de pessoas, gravuras, fazendo exercícios em casa. Tá? Então tem exercícios de alongamento, tem exercícios com halteres, tem uma pessoa pulando corda, tem uma pessoa deitada no chão com um colchonete fazendo abdominal, tem uma imagem de uma pessoa correndo. Tá? Então são exercícios que a gente pode fazer em casa. Então qual é o cuidado que eu devo ter? Quais são os exercícios que eu posso fazer em casa? A gente pode fazer vários exercícios, tanto exercícios de força, tá? Como exercícios de a parte de aeróbicos. Então a gente pode fazer uma caminhada, a gente pode ir para a rua, a gente já teve vídeo das práticas do dia, tanto da caminhada como a corrida, a gente consegue fazer, desde que você tenha uma orientação. O alongamento, eu consigo fazer o alongamento? Consigo fazer o alongamento em casa. Tá? Você tem que ter uma orientação, a pessoa vai, orienta você, mostra a forma correta de executar o alongamento e você consegue fazer. Tem aqui também na imagem uma pessoa brincando com um bambolê, com um arco. Então você pode fazer atividades também mais recreativas, deixando o seu corpo ativo. Que o grande combate que deve ser feito é contra o sedentarismo. Tá? E o ideal é que sejam sempre orientados. A gente vai ver agora a prática do dia. Essa prática do dia foi gravada pelo professor Fábio. Ela vai mostrar um circuito com alguns exercícios, tanto de força como aeróbicos, tá certo? Que vocês podem fazer em casa. Esses exercícios vocês podem fazer com os equipamentos que vocês têm em casa, tá certo? Tentem seguir a forma correta, a forma de execução, para que tenha um rendimento melhor na sua atividade e evite algum risco, você tem algum risco em relação à sua saúde, tá? Então assistam o vídeo agora aí. Após a excelente aula que vocês tiveram com o professor Rodrigo, onde vocês viram a diferença entre exercício físico e atividade física, vamos agora à prática do dia. A prática do dia é essa, feita através de um exercício físico. Vamos precisar de material simples. Uma corda, um banco, cabo de vassoura e colchonete. E é bom você também ter uma garrafinha com água ou um copo para sempre estar hidratado. Vamos ao nosso primeiro exercício. Você de posse da sua corda. "20 pulinhos com a corda. Pulou 20 vezes, você vai descansar 20 segundos. Professor, não tenho corda. Ah, não tem problema. Você marca aí 20 segundos de corrida estacionária. Vai servir para o mesmo efeito também. Terminou esse, da corda ou da corrida. Vamos pegar o banquinho, cabo de vassoura. Coloca na frente. Você vai sentar no banco e vai ficar em pé. Você senta e fica em pé. Ah, professor, tá fácil. Tira o banco. Senta, fica em pé. Senta, fica em pé. Fez 20 repetições? Ótimo. O exercício está cumprido. Terminou. Descansa 20 segundos. Volta para o banquinho. Sentou. Coloca o pé um pouquinho à frente. Dobra o joelhinho. Aí desce e sobe. Desce e sobe. Mais 20 vezes também. Terminou as 20. Descansa 20 segundos. Vamos para o nosso próximo exercício. Pegue seu colchonete. Coloque no chão. Quem não tiver colchonete não tem problema. Faz no chão também. Sentou. Devagarinho. 20 abdominais. 2, 3, até 20. Completou 20. Ótimo. Você concluiu sua primeira série. Você toma um pouco d'água, hidratar. Descansa 30 segundos e repete essa série mais 2 vezes. Ao final você vai fazer 3 exercícios de cada vez. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Teleaula Natal.